Oi! Eu estava aqui pensando, criança. Você sabe o que significa a palavra Bíblia? De onde ela vem? O que a palavra Bíblia representa? Por que a palavra de Deus foi chamada de Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. Por isso que biblioteca representa um conjunto de livros. E você sabia que a Bíblia é considerada uma pequena, grande biblioteca? Sabe por quê? Porque dentro da Bíblia nós encontramos uma coleção de livros que vão nos ensinar sobre a vontade de Deus. Lembra? Mais de 40 autores que escreveram a Bíblia num período de mais de 1000 anos. E olha que coisa maravilhosa! Ainda que os autores, um às vezes nem conhecia o outro, tinha nascido em épocas muito diferentes, a palavra de Deus tem a mesma mensagem. A mesma mensagem, sabe por quê? Porque um só é o autor da Bíblia. Deus é o autor dessa biblioteca que é a palavra de Deus para nós. Então, mas tudo começa com a oração, né? Não é verdade? Então, agora vamos orar. Feche os olhinhos todo mundo, mãozinha de oração. E agora, vamos orar. Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, porque por a Bíblia, Senhor, abençoa, Senhor, que a gente possa aprender mais, Senhor, da aulinha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, que a gente possa entender e ter um coração sensível, Senhor, para a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nosso país, Senhor, que está com coronavírus, Senhor, abençoa que esse coronavírus possa ir que nunca mais ele possa voltar, Senhor, para o mundo inteiro. Não possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você lembra quantos livros ao todo tem a Bíblia? 66. 39 livros, o Antigo Testamento. 27 livros, o Novo Testamento. Faz a continha matemática? 66. E eles foram escritos por mais de 40 homens em mais de 1000 anos de diferença, né? Tempos. Então eu vou te perguntar uma coisa. Já pensou se a Bíblia não fosse assim, ó, com os livrinhos todos juntinhos, e se cada livro dela fosse separado e a gente tivesse que levar todos os livros para a igreja, porque não saberíamos qual é o sermão que seria pregado, a palavra que seria ensinada aquele dia? Imagina que dificuldade seria para pegarmos todos os 66 livros da Bíblia e levar para a igreja. Ai, meu Deus! Mas Deus, que nos ama muito, crianças, e quer que todos nós tenhamos acesso à sua palavra, usou a vida de muitos homens de Deus para juntarem, agruparem os livros da Bíblia, dividi-los em capítulos e versículos, dividi-los em livros históricos, proféticos, que nós vamos ver daqui a pouco. E assim, tornar mais fácil a nossa leitura da palavra de Deus, porque Deus quer que todos nós conheçamos a Bíblia e tenhamos o hábito de lê-la todo dia. Mas e se você não sabe ler? Aí sabe o que você vai fazer? Pedir a ajuda da mamãe e do papai. Então vamos aprender comigo como ficou essa divisão dos livros da Bíblia? A primeira divisão, nós sabemos que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento na Bíblia significa aliança, pacto. Deus fez uma antiga aliança. Como o homem não conseguiu cumprir essa aliança através da lei de Deus, Deus fez uma nova e última aliança com o homem. A nova aliança, o Novo Testamento, que é a aliança através do sangue do seu Filho Jesus. O Antigo Testamento, nós podemos dividi-lo em Pentateuco,
os primeiros 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois os livros históricos, que contam as histórias dos reis, dos acontecimentos, da vida do povo de Deus, Deus intervindo na história. Os livros poéticos, que têm poesias para Deus, orações como os livros de Salmos. O livro de Jó, que tem uma experiência tão profunda, pessoal com Deus. E depois, profetas maiores e profetas menores. Os profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus, porque até então a lei de Deus estava escrita em pedras, depois em couro de animais, porque ficava muito pesada carregar uma tábua de pedra, né? Mas ainda não tinha sido inventado o papel. Ainda não tinha. Precisava dos profetas virem com a mensagem de Deus. E aí temos os profetas maiores, não porque eles são grandões, não. Era porque eles escreveram muito mais e ficaram muito mais tempo falando da mensagem de Deus aos reis, advertindo, exortando. E os profetas menores, eles traziam a mesma mensagem de Deus, mas tiveram livros menores e viveram por um tempo pregando a palavra de Deus, um tempo menor que o dos profetas maiores. Assim tem a divisão do Antigo Testamento. O Novo Testamento, o Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus. Ela é dividida em evangelhos, que são os 4 primeiros livros, onde Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram a vida de Jesus e tudo que ele falou e ensinou aqui enquanto ele viveu entre nós. O livro histórico é o livro de Atos, que conta a história da igreja. E esse livro nunca acabou, porque nós estamos fazendo a história da igreja até hoje. E depois, as cartas. As cartas de Paulo foram esse tantão aqui. Cartas eram as cartas que ele escrevia dentro, quando ele estava preso, ou mesmo quando ele estava em liberdade, para ensinar as igrejas. Ensinar as igrejas a andar direitinho. Tem as cartas de Paulo e as outras cartas gerais, que Tiago, Pedro, João, Judas escreveram. E termina com o livro profético, que é Apocalipse, também conhecido como Revelação. É um livro, é uma revelação que Deus deu a João, o discípulo de Jesus, quando ele estava preso, mostrando para ele as últimas coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Por isso, crianças, a Bíblia é como uma biblioteca, uma linda e maravilhosa biblioteca que Deus preparou para nós, para conhecermos o seu amor e termos a salvação. Eu amo a Bíblia e 5 livros primeiros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí, Dudu, você sabe quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Ai, não sei, tia Jana. Foi esse carinha aí, Dudu. Olha só, galerinha, esse carinha aí que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Lembra dele? Moisés! Deus havia dado a ele os 10 mandamentos, lembra? Lembra dele abrindo o Mar Vermelho no poder do nome de Deus? Ele era aquele bebezinho que Deus salvou lá do rio cheio de jacaré. Moisés. E Deus preparou ele. Ele foi criado como um príncipe para aprender a ler e escrever, porque Deus precisava. E assim ele começou a escrever as coisas do início. Ele começou de Gênesis, mostrando que Deus havia criado todas as coisas e criado Adão e a Eva também. Opa, olha lá, a Eva está escondida. Você consegue achar a Eva? Quem consegue achar a Eva? Por que ela está escondida? Porque ela pecou. E Adão pecou também. E ali foi onde o homem caiu no seu pecado e toda a humanidade com o pecado de Adão e Eva. Mas aí Deus continua mostrando para Moisés que ele chamou Abraão e Sara. Abraão era casado com Sara, mas ela estava totói de barriguinha, não podia ter neném. E Deus prometeu para ele uma família gigante. Será que Deus vai conseguir cumprir? Claro que sim! Deus deu a ele o filho Isaque, o filho da promessa. Isaque era um homem de Deus, amava a Deus, um garoto assim maravilhoso. Ele amava a Deus e amava ler a lei de Deus. Olha aí, olha na mão dele o rolo da lei de Deus.
E Deus deu a ele 2 filhos, Jacó e Esaú. Só que Jacó temia a Deus. Um dia ele estava bem dormindo aí, com um travesseiro de pedra, e Deus fez uma aliança com ele, deu ele um sonho, que se ele o obedecesse, Deus faria dele uma grande nação, para cumprir a sua promessa lá que Deus tinha feito a Abraão, porque Deus queria um povo para se relacionar consigo. E Jacó teve 12 filhos, vocês lembram? Que um dos seus filhos foi José? José, que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, mas que depois Deus abençoou José e ele virou governador do Egito? Então, galerinha, isso tudo você vai encontrar no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu sobre a história da lei de Deus e do povo de Deus. Uau, galerinha, como a gente está crescendo em conhecimento e sabedoria. Nossa, como é gostoso estudar os livros da Bíblia. Olha, aprender que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que também são chamados de Pentateuco. Que legal! Bom, pensando nisso, eu lembrei que tem uma música muito legal que fala um pouquinho assim de cada livro do Antigo Testamento. Vamos ouvir? Crianças, o que acham de aprender os livros da Bíblia? Vamos começar com as escrituras hebraicas? Sim! Gênesis! O lindo paraíso Adão perdeu. Êxodo! Jeová salvou o povo de Israel. Levítico! Um povo santo adora a Jeová. Números! Alguns do povo foram infiéis, Deuteronômio! incentivados a seguir a lei. Josué! O povo vai morar em Canaã. Juízes! Deus enche os seus servos de poder. Ruth! Ganhou família e um novo lar. 1 Samuel! Davi foi escolhido como rei. 2 Samuel! Davi pecou, mas se arrependeu. 1 Reis! O reino de Israel se parte em 2. 2 Reis! Alguns dos reis adoram a Jeová. 1 Crônicas! Resumo da história de Israel. 2 Crônicas! Reis maus fizeram a nação cair. Esdras! Restaura a verdadeira adoração. Neemias! Constrói os muros de Jerusalém. Esther! Seu povo com coragem defendeu. Jó! A lealdade agrada a Jeová. Salmos! Canções sagradas para louvar a Deus. Provérbios! Conselhos para quem quer ser fiel. Eclesiastes! Quem serve a Deus é sábio e feliz. Cântico de Salomão! A história de um verdadeiro amor. Isaías! O reino de Jesus trará a paz. A Bíblia é um presente de Jeová, um livro feito para nos ajudar. Então eu quero ler e quero aprender. A Bíblia é um presente de Jeová. Crianças, vamos aprender os outros livros das escrituras hebraicas? Sim! Jeremias! Sem medo, continua a pregar. Lamentações! O povo de Israel sofreu demais. Ezequiel! Visão do carro de Jeová no céu. Daniel! Jeová livrou da boca dos leões. Oséias! Melhor que um sacrifício é o amor. Joel! O que o dia de Jeová trará? Amós! Amar o bem e odiar o mal. Obadias! Jeová promete destruir Edom. Jonas! Jeová lhe ensinou uma lição. Miqueias! Quem é bondoso anda com Jeová. Naum!
prometeu o fim de um povo mau. Abacuque, Na hora certa vai chegar o fim. Sofonias, Está chegando o dia de Jeová. Ageu, Jeová junta um povo especial. Zacarias, O Rei Jesus é humilde, justo e bom. Malaquias. Profetizou as obras de Jesus. A Bíblia é um presente de Jeová, um livro feito para nos ajudar. Então eu quero ler e quero aprender. A Bíblia é um presente de Jeová. Oi, gente! Eu tô aqui com a minha prima Gabriela. Ela ainda não decorou os livros da Bíblia, então ela vai ler na Bíblia os livros da Bíblia. Então, se você também não decorou ainda os livros da Bíblia de cor da musiquinha, vocês também poderão abrir a Bíblia e ler no Indique. E aí vocês vão saber ler. Aí, se alguém que não sabe ler, vocês escutam a música. Então, tá? A gente vai cantar a música dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Ei, galerinha, chegamos mais um final de um culto infantil, de um momento para a gente adorar a Deus e aprender da sua palavra. Mas o que não pode faltar, como é as Escrituras, então eu te convido a ler comigo 2 Timóteo 3:16, que é o nosso versículo para memorizar. Você, inclusive, já decorou? É muito importante decorar as Escrituras, sabe por quê? Porque elas enchem o nosso coração das verdades eternas. E finalizando, leia comigo em voz alta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. É isso aí. É muito bom crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não deixe de assistir às aulas, mas também não deixe de ler a Bíblia em casa todos os dias. Não deixe de orar e quando você tiver a oportunidade, vá para a igreja adorar o Senhor e viva uma vida de acordo com as palavras de Deus aqui, nessa super biblioteca que é a Bíblia. Beijo, até a próxima. Dá um like aí, uma curtida no vídeo e espalha. Compartilha para todo mundo que você conhece, seus coleguinhas, todos que você conhece, parentes, amigos, para que eles também aprendam sobre a palavra de Deus e sobre esse Deus fiel e maravilhoso que nós conhecemos aqui nas Escrituras Sagradas. Amém? Beijo!